Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod e hoje a nossa convidada é uma consultora de imagens que ela veio para dar dicas, mostrar como é, tirar dúvidas, porque inclusive eu tenho muitas dúvidas sobre consultoria de imagem, porque eu nem entendo muito, por isso mesmo ela está aqui, a Yarin. Tudo bem, Yarin? Tudo bom, prazer. É muito bom estar aqui com vocês hoje e eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir muito para muitas mulheres que estão nos assistindo. Eu também tenho certeza disso, porque a dúvida minha com certeza vai ser a dúvida de um monte de gente, tá? Mas antes, vamos começar perguntando quem é a Yarin, né? Como era a Yarin criança? Aonde a Yarin... Porque o nome dela é difícil, né, menina? É diferente. Yarin. Eu amei esse nome. Da onde você nasceu? Como é que veio morar em Maricá? Então, eu morava no Rio e só tinha eu, não tinha irmãs. E o Rio tá muito perigoso. E a minha mãe não queria mais ficar lá por conta das questões mesmo, né? De E aí, segurança. e aí a gente veio para Maricá. E eu lembro que na época eu morava no Rio, era uma casa pequenininha e eu não tinha muito espaço. Quando eu vim pra Maricá, a gente foi morar em condomínio, aí minha mãe fez a casa. Nossa, eu falei com a minha tia assim, nossa, vim pra Maricá e fiquei rica. Porque tinha espaço para brincar no condomínio, podia correr. E eu sempre fui uma criança assim, bem agitada, bem elétrica, né, enérgica, sempre gostei de brincar, de estar com pessoas. Então, foi aí que eu conheci Maricá. Foi com 6 anos, mas aqui ainda era bem mato, sabe? Aham. Não tinha quase nada. Hoje eu vejo até a rua como está. São muitas lojas, asfaltado. Mas na época que eu vim pra cá, a gente tinha que botar um saco no pé, porque tinha lama no chão. Senão você não Graças a Deus conseguia que nem melhorou, andar. né? Graças a Deus. Nossa cidade está crescendo muito. Graças a Deus. E você, quando criança, eu sei de uma história sua que você presente tinha que ser o quê? Roupa. Roupa. Tipo assim, já tava nata na criança lá, né? Eu quero ganhar roupa. Gente, eu podia ganhar qualquer presente, mas não era tão prazeroso pra mim se eu ganhasse dinheiro, principalmente porque o dinheiro eu podia escolher a roupa que eu queria. Também não podia ser assim, a roupa que eu ganhei, não. Qualquer coisa não usava. Não usava. Eu tinha 3 calças jeans, eu só usava uma. Minha falou, você vai ficar usando sempre a mesma calça jeans? Sim, porque eu só gosto dessa. Então aquelas outras não me expressavam. E eu tenho até um exemplo que é o meu tio Coruja, até hoje. Ele sempre gostava de me dar livro ou jogos educativos para contribuir na minha educação. Só que eu não gostava mesmo de ganhar. Chegou uma hora que ele parou de me dar. Não Porque ele adiantava. não via aquele sorriso. Mas é porque eu sempre gostei muito de me cuidar, de me expressar através da vestimenta. E como que era a sua relação com a beleza quando você era criança? Você gostava de se maquiar? Eu gostava. Gente, eu pegava o brinco da minha mãe escondido, que era desse tamanho, e eu ia pra escola com um brinco dela desse tamanho e batom vermelho. Essa boca pequenininha, eu ia com batom vermelho. Minha mãe não ligava, ela sabia que eu pegava, né? Uhum. Mas ela deixava porque ela falava, deixa ela usar isso agora, porque quando ela ficar mais velha, ela não vai querer usar coisas que eu reprimi quando era criança. Então, desde sempre, eu fui assim, desde sempre. E a Yarinho tem uma história engraçada, que no outro dia ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela, perguntando o que você via, que você lembrava ela, né, no Instagram dela. Uma palavra Uma que palavra. você lembrasse de mim. Aquela palavra. E eu botei batom vermelho. Aí ela foi responder o batom vermelho. Eu falei, porque todas as vezes que eu vejo, tá lá aquele batomzão, aí ela descobriu, gente, não era o batom, era o filtro. Era o filtro, que era meio rosinha e o filtro deixava vermelho. Mas eu gosto muito de batom vermelho, inclusive minha cartela é inverno brilhante e o vermelho tá dentro da minha cartela, eu posso abusar dele, mas nem sempre eu uso. Mas pra você ver como a imagem conta muito, porque eu fiquei com aquela imagem do Na batom cabeça. vermelho na cabeça, porque sempre que eu via os stories dela, acompanhava, ela tava de batom vermelho, né? Quem sabe colocar agora um batom vermelho pra virar minha marca, porque vocês sabem que no posicionamento tem muitas pessoas que usam certas coisas, tem até uma influencer, né, que ela usa o batom vermelho como marca dela, agora ela começou a tirar um pouco, mas se você falasse, fulana, batom vermelho. Batom vermelho, então. Acho que você já pode começar a pensar aí no batom vermelho. Vamos voltar para o nosso foco, que eu sempre saio do foco, né? Você sempre amou ganhar roupas, tal. O que já dizia aí sobre isso, de você ganhar roupas na profissão que você escolheu agora? Quando a gente é criança ou até adolescente, às vezes a gente não consegue ter essa noção, não é, das oportunidades, da direção que a gente vai ter. Mas hoje eu consigo ver que aquilo já fazia parte da minha essência e que não tinha jeito. Uma hora ou outra eu ia partir para esse lado da moda, né, da vestimenta, da imagem pessoal mesmo. E como que foi o momento de você escolher uma profissão? Você já escolheu a profissão? Então, eu sempre gostei de coisas relacionadas à imagem mesmo. Se fosse televisão, desfile, eu cheguei a desfilar até aqui em Maricá mesmo.
Eu gostava de participar de coisas assim Até hoje eu faço agenda na igreja, coisas por mais. Só que devido à minha vida, devido às coisas que eu tenho de princípios, às vezes você, em algumas áreas, né, da imagem, você é obrigado a fazer coisas que você não quer. Não gosta. Então, até uma vez que eu desfilei, eu não queria desfilar de biquíni, até porque eu sou evangélica, eu estou lá na frente cantando, né, eu prezo pela imagem. E aí, nesse dia, deu meia-noite e as meninas que eram menores de 18 não poderiam desfilar de biquíni. E aí, eu já tinha feito 18, sobrou pra quem? Pra mim. E eu fui empurrada, eu tive que ir, só que eu botei uma canga e falei, eu não vou entrar sem a canga. Mas mesmo assim eu tive que ir. Então nesse meio é muito assim, você troca de roupa junto com o homem, junto com todo mundo, e são situações que, pra mim, ia ser muito complicado. Eu cheguei a passar em várias entrevistas pra ser modelo e outras coisas, mas eu falei, não quero. E aí então assim, voltando, né, a questão de como eu cheguei aí, chegou um momento que eu comecei a trabalhar numa escola, tive a oportunidade de trabalhei no maternal, trabalhei na secretaria. Mas você se formou em letras? Me formei em letras, já fiz pós também em psicopedagogia, já fiz diversos cursos relacionados à educação, que eu gosto, eu tenho essa forma de... eu tenho essa didática, eu gosto de ensinar, só que não era minha paixão, né? E aí quando eu comecei a trabalhar na escola, eu vi que eu gostava de dar aula. E aí eu falei, vou fazer letras. Aí eu fiz letras, fiz a psicopedagogia, comecei a trabalhar... Mas não assim, não era a minha paixão, não é aquela coisa que eu falei assim, vou ficar sentada horas estudando e trabalhando. Na faculdade, gente, eu tinha matérias com o pessoal de publicidade, que eu queria fazer publicidade na época, mas eu não passei na faculdade. E foi aí que eu até fiquei meio depressiva, sem saber o que fazer, meio perdida. Eu ia perguntar isso. O que sentiu quando você não passou em publicidade? Essa era a próxima pergunta. Aí eu fiquei bem depressiva, fiquei perdida. O que eu faço da minha vida agora? Eu não tô mais estudando. Não tô trabalhando. E aí, o que eu faço? Então eu chego e fiquei oposto do que eu sempre fui. Eu sempre fui ativa, proativa, sabia o que fazer. Nesse período eu fiquei sem saber o que fazer. Realmente perdida. E aí foi que apareceu essa oportunidade de trabalhar na escola. Eu resolvi fazer letras, aí eu fiz a prova, consegui uma bolsa, comecei a estudar letras. E aí comecei a dar aula, só que, gente, na faculdade era muito engraçado. Porque as pessoas ficavam recitando na aula de literatura, não sei o que lá. Aí eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar na aula de publicidade. Aí eu pegava todas as matérias eletivas que eu podia, da aula de jornalismo, que era fotografia, que era o pessoal. Eu falava, gente, vamos lá comprar um esmalte, o pessoal conversando de filho, né, que já tinha filho, a maioria de letras. E aí eu fui... estudei, comecei a trabalhar, depois diversas outras oportunidades, mas chegou um certo dia que... letras não fazia mais sentido na minha vida. Não fazia. Não me expressava por completo. Fica lá, né, estudando. Remoendo. Sim. E aí eu botei isso, o que a sala de aula te ensinou sobre o tema, assim, sobre você mesma, sobre... aquilo que você não queria. Tipo, aqui me mostrou que isso é o que eu não quero. Todo dia fazia a mesma coisa. Passava o ano e você tinha que começar a matéria toda de novo. E não é algo que eu consegui expressar quem eu era. Eu gosto de estar arrumada. Professor é difícil, né? Você tá na sala de aula toda arrumada. Cheio de livro carregando. Não dá. Então, assim, era exatamente a minha essência. Eu não conseguia fazer. E eu gosto de coisas... eu gosto de criar, transformar. Então, na consultoria, na imagem, eu posso te ver hoje de uma forma e amanhã de outra. Não que na educação não vai ter isso, mas é algo mais limitado, né? Porque você faz ali o seu papel. Você não tem liberdade para, né, ir além do que foi proposto. Não, e a escola, além disso, você tem rotina, né? Isso. Chega naquele horário, faz aquele projeto, a Páscoa, projeto de Páscoa, Dia das Mães, projeto Dia das Mães, já tá sempre naquela rotina e tal. E isso é uma coisa que me pega muito também, cara. A rotina de eu ter que fazer tudo a mesma coisa todo dia é muito chato, né? Sim. E aí, pelo menos na outra profissão que você escolheu, você tem liberdade para estar aqui agora, outra hora, lá em outro estado. E outra coisa também, que muita gente às vezes fica assim, nossa, não vamos falar disso, mas eu falo, a questão financeira também. Porque por mais que assim, o professor ele vai ter uma renda boa, né? Mas eu sonho em sempre crescer. Então, é uma profissão que eu tenho a possibilidade, diversas possibilidades. Eu posso estar em diversos lugares e crescer, criar empresa. Então, pela minha ambição de crescer, né? A consultoria de imagem também
abrange isso. Muito bom mesmo. A gente vai falar um pouquinho que você tem uma cidadania portuguesa, né? Eu trabalho também com cidadania portuguesa. E como é que é esse trabalho? Então, já tem 6 anos que eu trabalho de home office, uma empresa de cidadania portuguesa. Inclusive, essa parte da empresa, eu sou carteira assinada, né? E eu ainda estou lá, ainda estou nessa transição, né? Até porque a gente precisa se sustentar, né, Yari? Sim. E é uma empresa, assim, maravilhosa, eu gosto muito. Eu trabalho em casa também, então tem essa flexibilidade. Essa empresa do quê? Você fica tirando vistos? Como é que é? Essa empresa tem parte de visto também, mas é para quem quer tirar a cidadania portuguesa ou italiana. Você tem que ter um ascendente. Então você tem que ter um ascendente português ou italiano. A gente vê a parte de direito, né? Se você se enquadra dentro do que a lei exige para você tirar, se você tem a documentação necessária. Então a gente faz toda a parte burocrática para a gente preparar a documentação e mandar para Portugal ou para Itália e você depois ter a sua cidadania. Que interessante isso. Em algum momento você sentiu que estava desconectada com o que realmente queria? Em relação a... Por exemplo, você está na cidadania portuguesa, lá, tirando isso. Aí você gosta da consultoria de imagem. Aí, às vezes, você está lá trabalhando, você fica, tô desconectada com isso, não é o que eu quero. E eu acho que é muito pela questão que eu até mencionei antes, a questão de eu poder ter algo meu e crescer. De fazer o que eu amo, de gerar transformação, de gerar mudança, exatamente por isso. Porque, assim, a empresa que eu trabalho é maravilhosa. Não me dá dor de cabeça, é uma empresa, assim, que tem harmonia, trata bem os funcionários, mas eu tenho esse sonho de ter algo meu, de conquistar, sabe, o meu espaço, de gerar transformação, de estar estudando mesmo a cada dia mais. E no seu trabalho você tem como ajudar muitas mulheres. Muitas mulheres. E muitas mulheres têm baixa autoestima, então também ajuda muito a levantar a autoestima dela. Eu acho também bem importante. Sim, porque a gente sabe que mulher, bem ou mal, a gente sempre se compara com o outro. Sim. Né? E muitas das vezes a gente não consegue entender quem a gente é. Se eu chegar e perguntar assim, quem é você? Você até pode, às vezes, falar quem você é, mas quando a gente faz um diagnóstico para a gente poder entender de fato qual é a sua essência, qual é o seu estilo, a gente consegue pautar aquilo ali para poder gerar uma imagem desejada e você conseguir explorar isso e transparecer isso. Porque às vezes a gente não tem essa definição na nossa cabeça de fato de quem eu sou. Nossa, mistura muito, porque quando a gente estuda na consultoria de imagem, a gente consegue ver elementos. Então, um tecido, ele vai dizer muito sobre o seu estilo. Uma estampa, uma roupa colorida, uma cor de maquiagem. Como a gente estava falando ali na maquiagem, o cabelo, se você usa um cabelo reto, se você usa um cabelo com babyliss ou preso, um corte mais redondo. Então, tudo isso influencia. Hoje eu aprendi, meu cabelo é liso, né? Aí eu ainda faço mais uma pranchinha para deixar ele mais liso ainda, para ficar mais gata. E eu descobri que eu fico melhor, mais ou menos, de babyliss. Porque tem todo um processo, né? O babyliss que deixa o cabelo o quê? Na Yari É porque ela gosta, gente, de jogar esses cabelos. Ela quer movimento. Então, eu falei assim, a gente pode fazer uma escova para ele ficar bem alinhadinho e faz um babyliss para você ter as suas ondas, o seu volume, que ela gosta desse cabelo volume. Gente, esse cabelo de Índia é maravilhoso. Né? A gente não vai fazer o quê? Deixar ele chupado, né? Vamos deixar ele natural, entre aspas, né? Com aspecto de natural. Aquele aspecto, nasci linda. Nasci linda. É dormi e acordei assim. Linda. Como que você conheceu a consultoria de imagem? Então, eu estava navegando, acredito eu, no Instagram, e aí eu vi um anúncio. Só que, gente, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Nunca. E aí eu fui assistir conteúdo sobre isso e não dei muita confiança, pesquisei um pouco mais, e depois foram aparecendo outros. Vocês sabem como é que a rede social né? Chegou um certo dia que eu achei a pessoa certa, né? A formação certa. Falei, não, vou fazer. E aí eu comecei a fazer a formação. E, gente, eu me descobri ali, me redescobri ali. Eu comecei... Você descobriu, não. Na verdade, você se achou só. Né? Não, era aqui que eu vivia e eu não sabia. E em questão de entender também, porque assim, as pessoas sempre me perguntavam, tá bom, Yari, você gostou dessa roupa? Tá bom em mim? Você acha que eu uso o quê? Me ajuda aqui. Só que eu não sabia dizer se por que estava bom ou por que estava ruim. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a entender. Aí fez todo o sentido na minha cabeça, que não é só lá na aula de português ou de matemática que tudo tem uma explicação. Na moda, na roupa, também tem. Também tem. Se você tem um rosto muito redondo, por exemplo, e você colocar um cabelo arredondado, você vai enfatizar o seu rosto, você vai ficar com o rosto mais arredondado. Então, para você ter uma harmonia,
tem as formas, tem tudo isso. Mas hoje você sabe explicar Hoje eu por sei que explicar. que você não pode cortar o cabelo redondo tendo um rosto redondo, né? Se você não quer enfatizar mais, E normalmente ninguém quer, ninguém né? quer, exatamente. O que mais te encantou nessa profissão? Ai, me encantou exatamente essa poder entender, conseguir expressar em mim também, que a gente vai aplicando na gente mesmo todos os dias, é uma evolução, né? Eu nunca vou chegar e falar, tô pronta, né? É uma evolução, a gente vai melhorando. E eu poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento. Falar assim, não, eu sou autoridade nesse assunto e eu vou te ajudar e conseguir fazer com que você expresse o que você deseja de forma coerente, de forma intencional e de forma que você vai ficar feliz, sem perder a sua essência. Teve algum momento de clique que você pensou, pô, é isso que eu quero? Quando eu comecei a fazer a formação, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, era isso, gente, por que ninguém nunca me apresentou a consultoria de imagem antes? Porque até então, lá no passado, quando eu ganhei um livrinho desse meu tio sobre as profissões, gente, devia ter umas 15 profissões ali, eu achava que era só aquilo. Uhum. Administração, direito. Que então, é sempre o administrativo, né? Nessa época, a gente não tinha internet como a gente tem hoje. Eu lembro que a minha avó me deu um computador, acho que eu tinha 14 ou 15 anos, ela me deu de presente, era internet discado. Era. E aí, gente, era um MSN, tocava lá aquele... Eu não podia ficar muito tempo, porque discada caía, era paga, era cara. Então, assim, eu não sabia direito como fazer uma inscrição pro Enem. Gente, eu tô falando aqui, vamos pensar quantos anos essa menina tem. Nem vamos lembrar disso, abafa. Não, mas tem aí os 15, né, 20 anos que começou o auge da internet, que era discado. Então, não sou muito velha. Mas naquela época a gente não tinha esse acesso que tem hoje. Me pede ao chat GPT, me liste 50 profissões que faça isso. Isso não tinha. Então eu tinha aquela listinha ali, eu ficava limitada naquilo e achava que não tinha outras opções, que às vezes até podia ter, e também não tinha tantas faculdades como tem hoje, né? Então hoje em dia, né, quando eu descobri esse curso, eu falei, é isso. E você, a melhor consultora de Maricá, depois do Rio, do Brasil, é isso. É isso aí. E, por exemplo, você descobriu esse curso quando você ainda estava dando aula? Não. Você parou de dar aula? Sim, eu já estava no Cidadania, que eu tô 6 anos lá. Eu estava trabalhando com cidadania portuguesa. Então, aí você decidiu que não queria mais dar aula e foi procurar outro emprego. Depois da aula, eu já trabalhei em shopping, eu já trabalhei como babá, eu já trabalhei em call center, já trabalhei em muitos lugares. Aí se achou, né, na consultoria. Na consultoria lá. Não, tô falando por enquanto, aí você se achou na cidadania, isso. Ficou por lá. Fiquei. Aí você sente que esse caminho conecta com a Yari criança? Com certeza. Agora faz todo sentido. Por que você gostava tanto de ganhar roupa? Gente, faz todo sentido. Você odeia até hoje ganhar roupa. Sério? Queria matar meu filho, era você dar uma roupa pra ele de presente. Como é que pode, né? Tá vendo como são as Gente, coisas? Eu pisava na cabeça das bonecas, eu pintava os cílios de esmalte. Eu não gostava de ganhar presente, assim, essas coisas. Ainda mais se fosse brincadeira de menina. Eu sempre fui, assim, muito agitada, né? Então ficar sentadinha, não dava. Bonequinha, não rolava. Não dava. Meu filho achava muito... E assim, eu tinha até às vezes que brigar com ele, porque às vezes ele ganhava roupa e não queria nem pegar o pacote. Quando ele via que o pacote era roupa, ele já queria ir embora, tipo assim, ai, não, isso eu não quero, não, pode levar de volta. Eu falava, meu Deus do céu, que vergonha. Não, e é legal porque, assim, a gente vê que o gosto pessoal, ele é diferente de cada um, né? Independente de mulher ou homem, Sim. né, não é esse o caso. Porque não era porque ele era menino que não gostava de ganhar roupa, não é isso. É porque ele gostava de jogo, de outras presente, coisas. de brinquedo, ele era muito agitado de brinquedo, de jogo. Então, se desse jogo, então, meu filho, era a paixão. Agora, se desse roupa... Por isso que tem pessoas formadas em cada área, porque se você não gosta muito, não sabe se vestir, você tem uma profissional que vai te ajudar. Isso aí. Assim como se eu não sei muito fazer alguma coisa, eu vou ter um profissional que vai me ajudar. Você sabe que eu não me recordo se eu gostava ou não de ganhar roupa? Eu nunca liguei muito... Como eu já falei, eu não sou vaidosa. Agora, gente, a Yarin vai cuidar de mim, que eu já intimei. Ela não disse sim ainda não, tá? Mas eu já intimei. E aí vamos ver que de repente eu apareço aqui mais bonita, gente, mais vocês gata, querem ver mais... Não, vocês têm que comentar se vocês querem ver uma transformação da Kelly, se essa transformação ela tem que ser, assim, total ou parcial. O que vocês querem que eu mude? O que vocês querem pra gente trabalhar? Fala pra mim que ela vai começar a trabalhar nessa imagem aí. O que é uma consultoria de imagem, o que ela não é? Então, a consultoria de imagem não é eu ditar pra você o que você tem que fazer.
é um caminho que vamos percorrer juntas. Nós vamos conhecer você, nós vamos entender o que você faz, né, qual é o seu trabalho, o que a sua rotina, o seu trabalho demanda, porque às vezes tem certo tipo de roupa que não são adequadas para o trabalho da pessoa ou para o ambiente que ela está. Então, tudo isso a gente vai trabalhar, entender para a gente construir uma imagem juntas. Então, a consultoria de imagem não é sobre moda. A consultoria de imagem é sobre o que valoriza a sua beleza. Então, as cores da cartela, elas são as cores que valorizam a sua beleza. O tipo de roupa é o que valoriza o formato do seu rosto. O formato do cabelo, o que vai harmonizar com o seu formato de rosto. Então, não é pegar a roupa da moda e colocar em você. Não, é a gente entender seu biotipo, o que valoriza, entender o que vai harmonizar e deixar você visualmente harmônica, mais bonita. Engraçado que eu tinha muita ligação disso com moda. Eu achava que assim, você vai... um exemplo, aquele vestido tá na moda. Aí se você botar no seu corpo rolou, tipo assim, rolou, olha, tô linda. E não é bem assim. Na verdade, às vezes aquele vestidão da moda lá e você tá horrível. Não é, por exemplo, eu sou muito magrinha, né? Então, se eu sou muito magrinha e eu tenho um certo tipo de corpo que, dependendo da roupa que eu coloque, vai me desvalorizar. Se eu colocar uma calça larga demais, pode parecer, então, que eu sou mais magra aqui ainda, né? Então, eu tenho um ombro um pouquinho mais largo. Se eu botar uma manga bufante aqui, vai ficar só a parte de cima, só uma embaixo. Então, tudo isso é um equilíbrio, porque cada um tem um tipo de corpo. E a moda e o estilo pessoal, qual é a diferença? Tem algum ponto que diferencia os dois? Então, a moda são as tendências que elas vêm de acordo, né, com estudos e que vão sendo lançadas no mercado. E o estilo pessoal, ele já tem a ver realmente com a sua essência, com o que você gosta de transmitir. Tem pessoas que são mais delicadas, tem pessoas que são mais exuberantes, mais marcantes. Então, tudo isso é a ver com o estilo, entendeu? Entendi. E como que eu posso descobrir meu estilo? Por onde que eu começo? Então, a gente faz um diagnóstico para entender exatamente quais são os seus gostos, a sua rotina e tudo mais, e também entender como você quer se ver. Aí eu peço também imagens para a gente poder analisar como que você gostaria de ser, como você nunca seria, jamais você usaria aquele tipo de roupa. E aí a gente faz toda uma análise. Eu trabalho também com os arquétipos, né? E principalmente para quem é empresária, empreendedora, que quer, né, trazer o arquétipo para a marca, é muito legal, porque você consegue trazer características distintas para você criar um posicionamento mais assertivo. Entendi. E é possível se vestir bem, gastando pouco? Com certeza, com certeza. E uma coisa que é muito importante a gente pensar nessa questão de gastar pouco. Às vezes, eu vou na loja e falo assim, nossa, essa calça tá R$80. Ela tá bom o preço pra mim, né? E aquela outra calça de R$200 eu tô achando cara. Só que aquela calça de R$80 eu vou comprar ela e eu vou usar ela quantas vezes? Quanto tempo ela vai durar? E a outra calça de R$200, quantas vezes eu vou usar ela? Então, dependendo da quantidade de vezes que você usa aquela roupa, aí você dá o valor pra ela. Porque ela valeu muito menos. Porque às vezes eu compro uma blusinha que foi R$30 e usei uma vez, nunca mais eu quis usar porque ela não comunicou comigo, ela custou R$30. E aquela outra blusa que pode ter sido 200, eu já usei ela umas 10 vezes, ela custou menos de R$30. Sim. Eu tenho muitas calças de alfaiataria, inclusive essa aqui é a minha favorita. Então, eu uso ela tanto, gente, tanto, que não tem nem mais como eu colocar valor nela, de tanto que ela já foi usada. Mas você sabe que eu me identifico muito com isso, assim. O meu corpo é o mesmo há não sei quantos anos. Eu não engordo, assim, até engordo 2, 3 quilos, volto, mas eu não saio do peso, assim, é 60 ali, e às vezes eu vou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas acaba que a roupa, eu tenho roupa, gente, de 15 anos, que ela fica linda em mim do mesmo jeito, a peça tá nova, a peça... Mas é isso que você falou, quando você compra determinadas roupas de qualidade, não digo nem o preço, assim, que às vezes você até... ainda mais eu que sou uma pichincha, assim, gente, eu pichincho tudo, tá? Comunico pra vocês isso. Eu vou comprar uma roupa, eu quero dar marca, mas eu quero pagar metade do preço. Assim, tá em promoção, é a hora que eu compro. Isso. Eu não vou lá no lançamento da roupa lá, que custou 500. Não vou. Eu espero ela entrar em promoção, porque, meu amor, hoje ela saiu lá da moda, né? Saiu lá do lançamento. Eu fui comprei. Daqui, sei lá, 3 anos, aquilo ali é moda de novo. E aí eu tô lá linda com a minha roupa da moda, que eu paguei metade do preço. Eu sou dessas. E eu tenho roupa... Confesso que a maioria do meu guarda-roupa que eu mais gosto,
as roupas têm mais de 10 anos. E sabe o que é uma coisa interessante também? Às vezes, por a gente não se conhecer, a gente vê uma roupa em promoção, nossa, tá em promoção, vou comprar. Eu era assim, eu e minha mãe. A gente via a loja em promoção, a gente tinha que entrar e comprar aquela roupa. E ficava no meu guarda-roupa. Eu tenho muita dificuldade da estampa. E eu achava que eu tinha que usar. Antes de eu estudar, né, eu achava que eu tinha que usar. Então, eu comprava e tentava usar e eu não conseguia. Então, eu usava uma vez no ano aquela peça, ficava ali no guarda-roupa. Depois que eu fui entender meu estilo, eu entendi que o meu estilo realmente não tem estampa. Ou uma estampa, assim, listra. Uma estampa muito, assim, específica. E aí, eu fui entender que realmente aquilo não faz parte do meu estilo. E hoje, quando eu vou comprar roupa, eu já sei o que comprar. Então, eu não fico desesperadamente comprando roupa. Porque as minhas roupas já combinam entre si. Elas são roupas que são muito versáteis, então quando a gente vai montar um guarda-roupa, tem estratégias para você comprar peças certas para que você não fique com aquele guarda-roupa cheio de roupa e você não use nem um terço. Eu fui fazer um closet detox, gente, foi muito difícil, porque só tinha estampa. O guarda-roupa inteiro só tinha estampa. Eu falei, como que eu vou combinar estampa com estampa aqui? Sabe? Foi bem difícil. Então a pessoa tinha um monte de roupa, mas não conseguia combinar nada com nada. Eu sou bem, assim, eu gosto de estampa, mas eu gosto de estampa específicas, assim. Aquela estampa, eu tenho que olhar e ela tem que me chamar a atenção na hora. Tipo assim, eu olhei, gostei, comprei. Ah, Kelly, mas essa estampa... Não quero. A estampa tem que ser assim. Eu olhar e comprar na hora. E aí eu uso também, assim, pra vida, tipo... Porque faz parte do seu gosto, do seu estilo. Esse vestido, ele pode até não combinar comigo, que eu ainda não sei se ele combina ou não comigo, tá, gente? Porque eu ainda não tive minha consultoria. Mas eu confesso que eu tenho esse vestido há muitos anos e eu amo o vestido. Por isso, porque ele me deixa elegante, eu gosto do formato dele, sabe? A estampa, eu acho uma estampa mais sutil. Não sei se ela combina comigo. Depois eu vou descobrir isso e vou botar lá pra vocês nos stories. Vamos descobrir, gente. Mas eu gosto muito do vestido. Não tive coragem de desfazer dele, mas essa Índia maravilhosa, com esse vestido de natureza, não tem como ficar ruim, né? Determinadas estampas, essa aqui, por exemplo, é uma que eu gosto, assim. Acho ela mais neutra. Por mais que ela tenha algumas cores chamativas, eu não acho ela aquela estampa muito gritante, que berra, né? Isso é meu ver, tá, gente? Eu não entendo nada de consultoria, tá? Vou aprender. Então, como alinhar o estilo pessoal com a rotina? Então, é exatamente isso. A gente precisa desenvolver um estilo que ele vá ser útil para você e que ele vá fazer parte do seu dia a dia. Não adianta nada eu pegar uma mãe, tem uma rotina super corrida, que tem um trabalho também, e pegar e colocar para ela usar roupas de linho que vão amarrotar, vários tipos de roupa que tem um tecido que dá trabalho, que você tem que passar, se você sentar, amassou. Então não, a gente vai ver um estilo para ela, talvez um casual, um romântico, depende do gosto dela, e criar um estilo que ela vai ter roupas, que ela vai conseguir se sentir arrumada, se sentir bonita e que vai ser prática pro dia a dia dela. Essa pessoa se chama Kelly. Eu sou essa aí, meu amor, eu saio para trabalhar, sou mãe, sou esposa, dona de casa e inventei podcast, eu sempre falo isso, né, que aí a pessoa não dá conta nem do raciocínio direito. Então a roupa tem que ser essa aí. Verdade. A prática, aquela que melhor ainda se não precisar passar, porque quando tem que passar ferrou, que aí a pessoa tem que acordar mais cedo para passar a roupa, ou porque assim, por mais que você passe e bote no guarda-roupa lá, sempre dependendo da roupa ainda dá uma amarrotada, você tem que passar de novo. Nossa, toma muito tempo passar roupa. Eu tenho uma dificuldade nesse ponto aí. E como que a roupa pode influenciar a nossa autoestima e no posicionamento? Então, em relação à autoestima, pelo fato de muitas mulheres não saberem expressar o que elas desejam através da roupa, elas acabam errando. Então, eu já vi um caso de uma moça que ela queria transmitir autoridade. E ela achou que ela colocar uma roupa muito colada, um batom vermelho, ela ia transmitir autoridade. Mas, na verdade, ela estava sensualizando. Sexy, então ela achou que ela ia, só que ela chamou a atenção da forma errada. Então a questão da autoestima, eu vejo que quando você consegue usar coisas que te valorizam, cores que te valorizam, roupas, tecidos que valorizam o seu tipo de corpo, quando você está com o cabelo alinhado com a sua imagem, isso já automaticamente vai te fazer se sentir mais bonita, se olhar no espelho e falar, nossa, eu gostei do que eu vi. É que nem eu, quando eu passo uma maquiagem que não tem a ver comigo, eu não me sinto bonita. Entendeu? Então, a autoestima está muito relacionada a você vestir o que fica bom para você, né? E o posicionamento é você usar
algo estratégico. Posicionamento é repetição. Posicionamento é a comunicação assertiva, porque, por exemplo, eu posso dizer a Yarin, ela pode, dentro de casa, ser super brincalhona, mas na hora de eu me posicionar como uma profissional, né, eu preciso entender até onde eu posso ir. Né? Eu vou pegar um médico, autoridade, que está lá fazendo cirurgia e botar ele dançando um funk ali no Instagram dele, porque o posicionamento dele vai ser destruído. Com certeza. Então, o posicionamento tem a ver com isso, uma imagem intencional. Toda mulher precisa fazer coloração pessoal? Olha, não vou dizer que toda mulher precisa fazer, mas se você é uma mulher que quer valorizar a sua beleza, que quer se sentir mais bonita, que quer conhecer as cores que vão harmonizar com a sua pele, né, o seu tom de cabelo, aí a resposta é sim. Só se você quer ficar mais bonita. Né? Só pra te dar aquela ajudinha básica, assim. O que é visagismo? O visagismo, como ele ajuda na imagem da pessoa? O visagismo é a parte do cabelo e da maquiagem, né? Então, é a parte do rosto mesmo. Então, é a gente entender a comunicação que a gente deseja ter e também o que vai harmonizar com o formato de rosto, né? Como eu dei o exemplo do rosto redondo. Então, por exemplo, se eu tenho um rosto retangular, o rosto retangular, ele vai ter essa parte mais comprida, e então assim, se a gente for medir na régua, aqui vai ser maior, aqui vai ser menor. Então, se eu já tenho uma pessoa que tem um rosto mais comprido, e eu colocar um cabelo super chupado nela, reto, totalmente reto, assim, ó, o que eu vou fazer? Alongar. Eu vou estar trazendo mais o peso para baixo, mais uma linha reta. E aí eu vou enfatizar, aquela pessoa vai ficar, você só vai ver o retângulo do rosto. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer um movimento para cá. Porque se o rosto dela é muito retangular, eu tenho que trazer para que pareça que aqui é mais largo. Por exemplo, tem pessoas que têm um rosto de triângulo invertido. Essa pessoa tem essa parte superior mais larga e essa parte de baixo mais estreita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer movimento aqui. E quando você vai olhar, várias pessoas que você vê que estão, né, com o visagismo feito direitinho, você nem percebe que essa pessoa tem um rosto assim. Por quê? Visualmente foi uma harmonia. Então aquilo ali, ele faz com que fique a percepção é que é tudo do mesmo tamanho, tudo certinho. Então o visagismo é muito legal, principalmente a questão de maquiagem, dependendo do formato de rosto, você vai botar um blush numa posição, a sombra, tudo isso, a sobrancelha também, você quer transmitir uma imagem de mais séria, você vai botar uma sobrancelha mais marcada. Ah, não, eu quero uma acessibilidade, mais redondinha. Então, as curvas, elas também têm muito a ver com essa questão de ser mais acessível, ou ser mais sério, mais autoridade. Então, a gente consegue trabalhar e trazer um equilíbrio, dependendo da roupa, do acessório. Gente, eu tô precisando muito dessas aulas, porque, olha, eu não entendo nada disso. Eu não sei como que é o meu rosto, eu não sei qual é a maquiagem que combina comigo, eu boto qualquer coisa na minha cara e vou embora. Gente, adorei isso, vamos fazer. É muito bom. O que é o posicionamento de imagem para empreendedoras? Então, o posicionamento de imagem para a gente trabalhar na área profissional é exatamente isso. Eu estava conversando com a Kelly, né, sobre essa carência. Eu trabalhava só com a consultoria, com as coisas tradicionais de uma consultoria de imagem, coloração pessoal, visagismo, biotipo, close detox, personal shopping. E aí eu vi como tem empreendedora que não consegue ou não sabe como se posicionar, não sabe como se vestir para o trabalho. Então, às vezes, ela é até mesmo uma esteticista, ou faz harmonização facial, ou é advogada. Tem uma posição no mercado que exige uma imagem compatível. Mas quando você vai entrar na rede social, a pessoa está super simples, ela não sabe se posicionar, ela não traz o valor que ela, na verdade, tem para o cliente, para a audiência dela. Então, ela não consegue transparecer o conhecimento dela pela imagem. E, gente, não adianta eu chegar para você e falar: oi, eu sou consultora de imagem, se eu pegar o meu cabelo todo bagunçado, sem maquiagem, botar um short jeans todo colado, com a barriga de fora, e chegar: oi, você quer que eu faça uma consultoria com você de imagem, te ensinar como você vai se vestir? Você vai olhar para mim e falar assim: você? Claro que não. Então, não é a gente falar assim: nossa, mas eu preciso estar sempre bonita, eu tenho que me vestir de uma forma para vender. Não é sim e não, na verdade. Porque, na verdade, quando a gente se veste e a gente transmite uma mensagem com o que a gente está vestindo, e as pessoas, elas observam isso de forma
visual nem mesmo, é assim. intencional às vezes, é natural. A gente olha, se você olhar um mendigo na rua. Porque eu vi o vídeo que você fez, você da rua. Gente, ela fez um vídeo no Instagram Sim. que ela foi com uma roupa totalmente nada, uma calça jeans, todo cabelo preso, e uma outra toda posicionada, bonita e tal. E nos dois vídeos ela perguntava o que a pessoa... Achava que eu trabalhava. com o que ela trabalhava. E a primeira ninguém, né? Gente, as pessoas tinham medo de falar. Eu falava, pode ser sincera. Eu falei, só estou gravando, eu não vou ficar chateada. Tinha gente que ficava assim, então. Eu falo, fala. Então me deram vários exemplos que são de acordo com aquela vestimenta. Era exatamente de acordo com a vestimenta. Agora, você que é uma empreendedora. Eu acredito que uma empreendedora, ela está empreendendo para ela virar uma empresária de sucesso. Sim. Se você é uma empreendedora, você quer crescer. Você quer avançar no seu negócio. Então, se você quer avançar no seu negócio, você precisa trazer um valor para o seu negócio. E a sua imagem, ela vai ajudar você a trazer um valor para o seu negócio. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Esse aí desse videozinho que você fez foi muito legal, né? Um dia eu exemplo... estava sentada e falei assim, gente, as pessoas fazem vídeo entrevistando na rua. Eu quero fazer um vídeo diferente, mas eu não sei o quê. Aí eu estava um dia sentada estudando, aí vi um story e falei, amor, achei o que eu vou fazer. Nunca vi ninguém fazendo esse. Eu falei, vou fazer. E eu tenho até a parte 2 que eu não postei ainda, mas eu vou postar depois. Posta, porque foi bem interessante, porque realmente mostra o que as pessoas acham da gente por conta da roupa. Não, e a questão da vestimenta, para deixar mais especificado aqui, por exemplo, se eu vejo uma pessoa toda tatuada, de roupa preta, você vai ter uma imagem dela. Se eu olhar uma outra pessoa loirinha, de cabelo com os cachinhos na ponta, toda de rosa, você vai ter outra imagem. Não adianta eu dizer que as duas fazem a mesma coisa. Não tem como. A imagem, ela comunica e não adianta a gente tentar, não tem jeito. Isso é verdade mesmo. Quais os erros mais comuns na imagem, na imagem pessoal e profissional que as pessoas causam, assim? Exatamente isso. Não saber o que usar para transmitir a imagem que deseja. Por não ter realmente o conhecimento. Então, ela às vezes está falando, poxa, as pessoas ficam achando que eu sou menininha. Só que eu trabalho com um serviço que é super sério, de documentação, e as pessoas acham que eu tenho 18 anos, que eu sou super meiga. Então, essa imagem é exatamente pela forma que ela está se posicionando na internet, se vestindo, a forma que ela está falando, tudo isso. Porque a imagem, ela não é só a roupa. A imagem tem a ver com a sua comunicação, a sua forma de falar, entendeu? Então, tem pessoas, por exemplo, que elas são... Isso tudo tem a ver com a imagem, entendeu? Tem pessoas que são... Então, a imagem é um conjunto, é um conjunto. Entendi. E existe certo ou errado na forma de se vestir? Não, não existe certo nem errado. Cada um pode se vestir como desejar, achar melhor, mas se você quer usar a sua imagem para algo a mais, né? Se você quer se sentir mais bonita, se você quer entender melhor a sua essência, você quer transmitir uma imagem específica, se você quer conseguir mais clientes através da sua imagem, aí sim, você precisa alinhar. Agora, se você tá bem com você, não usa a imagem para nada, tô muito feliz aqui, não tem certo e errado. Tem a teoria pra gente colocar em prática estratégias pra gente alcançar objetivos. E quais os sinais de que sua imagem tá desalinhada com você? O sinal é exatamente esse que a gente citou. Quando as pessoas têm uma percepção de você que você acha que você não é aquilo. Então, aquela caixinha que eu coloquei, me deu uma palavra do que você vê de mim, é uma forma que eu tenho de analisar como as pessoas estão me enxergando, para eu ver se realmente a imagem que eu tô passando é a que eu desejo. Então, se alguém chega e fala assim, uma fofa, não sei. Aí você vê que, tipo, não é a imagem que eu quero passar, eu não quero passar que eu sou fofa. Entendeu? Então, se você tá passando uma imagem para as pessoas e você acha que você é outra coisa, bate nesse ponto. Então, uma coisa que você pode fazer é perguntar para as pessoas ao seu redor, ou as pessoas mesmo da sua rede social, como ela te vê. E aí você vai ver se está alinhado. Se tá aquilo que você quer que esteja. Ou as pessoas só estão falando outras coisas para você. Outras coisas. Entendi. Que mensagem que você deixaria para as mulheres com vergonha do próprio corpo? Olha, não tenha vergonha do próprio corpo, porque nós somos únicas, somos maravilhosas, e a gente tem como valorizar qualquer tipo de corpo. Existem estratégias, técnicas
pra gente valorizar qualquer beleza e fazer com que você se sinta ainda mais bonita consigo mesmo. Eu adorei isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre fé, né? Porque você é evangélica. E qual é o propósito para você hoje? Hoje, meu propósito é ajudar mulheres mesmo a se conectarem, né, consigo mesma, a entenderem quem elas são e gerar uma transformação e, principalmente, elas conseguirem alcançar os objetivos dela. Aham. Como que sua fé guia suas decisões e escolhas? Então, eu acredito em Deus, né? Ele é meu caminho, meu refúgio. E às vezes a gente está com dúvida do que fazer, qual a decisão a gente tomar. E a gente vai lá, abre a palavra de Deus, né? Medita, ora e Deus nos dá a direção. Inclusive, muitas das coisas que eu vivo hoje, até a sensibilidade de ter empatia, tudo isso vem de Deus. É Deus que me direciona, é Deus que fala, Yarin, você é consultora de imagem, mas primeiro você é, Yarin, serva do Senhor. Uhum. E não basta só você fazer o seu serviço de qualquer jeito, você precisa gerar transformação na vida das pessoas, para que elas possam se sentir melhores e mais bonitas. E muitas coisas que as pessoas falam para mim, Yarin, você tem algo dentro de você que é muito bonito, você é muito alegre, você traz luz. Então, eu quero trazer essa luz para as pessoas, porque por mais, gente, que pareça que as coisas estão difíceis, eu entendo que, né, eu tenho um Deus que, por mais que ninguém me ame, Ele me ama. Se todos deixarem de me amar, Ele me ama. Se ninguém nunca mais quiser me ouvir, Ele vai estar lá para me ouvir. Então, Ele me guia, Ele me sustenta e é dono de todas as coisas. Como que você equilibra sua espiritualidade, trabalho e vida pessoal? Não é fácil, né? A rotina é muito puxada, mas eu tento sempre fazer meu devocional, assim, que eu acordo de manhã. Porque quando a gente deixa pra fazer de noite, eu, pelo menos, deixo pra fazer de noite, acaba que às vezes passa e foi. Então eu tento fazer de manhã, aí eu acordo, né? Faço o trabalho. Aí depois de tarde tem meu marido que chega, dou atenção pra ele, tem que fazer uma coisinha em casa. Então eu tento dividir o meu dia. Às vezes eu gosto de fazer um cronograma de horários mesmo do que eu vou fazer cada momento, pra eu ter um dia fluido, né? E você trabalhando em casa, vou mudar o assunto rapidinho. Você trabalha home office. Isso. E aí, como que você fica no home office direitinho? Como que você organiza seu tempo? Tem dia que eu acabo, por exemplo, parando pra fazer um almoço. Aham. Mas eu tento fazer uma janta pra não ter que parar pra fazer almoço, só esquentar. E eu tenho uns cachorrinhos assim, que são um pouquinho levados, só um pouquinho, e eles sempre aprontam. E aí eu tenho que ir lá, mas eu tento não fazer coisas de casa durante o dia. Eu tento deixar mais pra fazer de noite mesmo, exatamente porque a hora passa assim. Quando você vai ver... E eu tenho semana que eu tenho ensaio, né? Então eu canto na igreja. Então a semana que eu tenho ensaio, eu já não faço nada à noite. Então eu tenho que organizar muito a minha semana pra eu conseguir dar conta de tudo. Fazer um dossiê de uma cliente, ir lá atender uma cliente. Tem tudo isso. Entendi. E de que forma que você quer impactar outras mulheres? Eu quero que elas se sintam felizes, bem com elas mesmas, elas não fiquem sofrendo por se acharem inferiores, sofrendo por se acharem feias, ou não sei, é incrível que assim, às vezes eu escuto relatos da pessoa falando, nossa, mas eu não gosto de mim. Uhum. E eu não quero mais, entendeu? Eu quero gerar transformação nessas pessoas para que elas entendam que elas são bonitas, que elas são mulheres, elas podem florescer, elas podem brilhar e elas podem se transformar, sabe? Com um simples, às vezes. Com um simples, às vezes uma coisinha. E principalmente isso aqui, ó. Cabeça. Exatamente. A gente conversa muito isso aqui no podcast sobre as mulheres. Primeiro, as mulheres se ajudarem, né? Porque vou eu tocar na mesma tecla que sempre toco, vou ser repetitiva de novo. As mulheres precisam se ajudar. As mulheres precisam. As mulheres têm muita mania de criticar a outra, Sim. né? Então, assim, parar de criticar, cada uma tem seu jeito, ela é maravilhosa daquele jeitinho que ela é, da forma que ela é. Outra coisa também que me incomoda muito, que a gente costuma falar, que a mulher se veste para outra mulher, né? Verdade. A mulher acaba não se vestindo para um homem, porque a crítica sempre vem da mulher, o homem não tá nem aí porque você tá usando ou deixando de usar. Alguns ainda tá, né, tem reparo alguma coisa, mas na maioria das vezes a crítica vem das mulheres. E por quê, gente? Se tem alguma crítica a fazer, chega pra pessoa, quem sabe ela pode melhorar. Verdade. Pode, né? Aquela crítica, de repente, pode até ajudar ela de alguma forma. Sim. Né? Então, assim, é muito chato as mulheres não se ajudarem. Eu fico com isso... E isso é importante. Você falou tudo, Kelly. Eu fiz até um desafio da autoconfiança lá no meu Instagram,
Que eu não sei, assim, se muitas fizeram, né? Mas o desafio foi lançado. E um dos dias, de fato, era você elogiar uma outra pessoa. Você ajudar uma outra mulher. Que isso, gente, é muito importante. É muito valioso, precioso. E eu admiro muito uma mulher que chega pra mim e fala: nossa, como você é linda! Nossa, como você ficou bonita com essa roupa! Eu amo mais ainda ela. Não, eu não vou falar: nossa, eu sou melhor do que ela. Não. E eu acho que a gente tem que criar esse hábito mesmo de uma elogiar a outra, uma ajudar a outra, empurrar a outra. Eu conheço consultores de imagem que às vezes eu vejo alguma coisa e falo: olha, por que você não faz isso? Não é porque ela também é que eu vou criticar, vou botar ela pra baixo, não vou ajudar, não vou indicar. Isso, gente, isso é importantíssimo. É um assunto que a gente tem batido muito na tecla, mas é porque a gente convive com muitas mulheres, pelo menos eu convivo com algumas mulheres, e isso acontece sempre. É sempre uma criticando a outra, é sempre uma reclamando da outra, mas em momento nenhum a pessoa tá lá ajudando: olha, fulano, não faz isso, porque isso não foi legal. Aconteceu uma situação comigo recente. A pessoa fez uma determinada situação, eu virei para ela e falei: mas isso não era problema seu, era problema da outra pessoa. E aí você acabou se prejudicando de uma coisa que o problema não era seu, entendeu? Então assim, mas tem outras pessoas que, tá bom, se ferra, não quis fazer, se ferra. E não é, cara, eu fui com toda a paciência, expliquei: olha, não tô chateada com você, não é isso, você tava, tipo assim, na realidade eu tava te defendendo, porque isso não era obrigação sua, era um favor que você fazia. Então, assim, não fique chateada, em momento nenhum, né? Que às vezes a forma de falar, a pessoa acha que você... Eu falei: não é isso. Na verdade, eu tava te defendendo, pelo contrário, entendeu? Aí ela: não, Kelly, já entendi, sei que seu jeito é esse, não sei o quê. E depois eu entendi que realmente eu fiz errado. Eu falei: então, é isso. Não é que eu não queira que você não faça, não. É só pra você não fazer de novo, pra isso que aconteceu e te prejudicou, não te prejudique outras vezes. Então, assim, eu poderia deixar, tá bom, se prejudicou agora, depois prejudica de novo. Entendeu? Mas as pessoas não têm essa empatia de chegar e conversar com a pessoa que de repente aquilo não foi legal, ou que aquela roupa não tá legal, mas que ela pode botar de repente comunicação outra. É tudo, né? Não, as pessoas sempre querem criticar. Comunicação é tudo. A crítica é a forma como as pessoas acham de ofender o outro, né? Verdade. Que projetos novos que estão chegando aí na área? Então, esse do profissional já é um projeto que eu tinha criado o nome tudo. Do empreendedorismo lá. De trabalhar mais com a parte profissional. Eu tô querendo mais trabalhar com a parte profissional, não ficar tanto na imagem pessoal, né? Mais para trabalhar com empreendedoras mesmo. E aí eu tinha criado um nome todo esse projeto, mas já foram aparecendo pessoas, eu comecei já a colocar em prática e eu nem lancei. Então esse já é um projeto novo. E tem um outro também que vai ser em parceria com uma psicóloga, né? Pra gente realmente trabalhar essa parte da mente. E aí esse aí, eu só soltei esse spoiler. Mas a gente tá analisando a gente tá estudando direitinho e, né, desenvolvendo para poder lançar. Entendi, muito bacana. E como que você se enxerga daqui 5 anos? Olha, então, eu tenho um caderninho que eu escrevo as minhas metas, né, e meus sonhos. Por exemplo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5. Eu não tô lembrando agora o que eu escrevi nesses 5 anos. Mas daqui a 5 anos eu já me imagino sendo mãe, porque eu já tô organizando tudo pra isso acontecer. Você é casada, óbvio. Isso, é casada. Quanto tempo? Fiz 1 ano domingo. Que fofo, gente! Lua de mel ainda, assim, ó. Melhor coisa da minha vida foi casar, graças a Deus. E eu já imagino a casa finalizada, porque eu fiz uma obra, então eu fiz o primeiro andar todo, agora ainda tem que fazer o segundo andar todo. Eu já me imagino como empresa, tendo funcionários, né? Com os meus milhões na conta. Brincadeira. Em Maldivas, como eu. Gente, eu já me imagino em Maldivas, tá? Assistam aí os vídeos pra ajudar a pessoa. Compartilha, clica. É isso, gente. Curte. Vamos fazer uma consultoria de imagem. O seu marido te apoia? Nossa, é demais. Ele é demais, assim, ele é demais. A gente pode até estar num mês, assim, um pouco mais apertado e se eu vejo que tem uma oportunidade pra mim, ele não vai. Eu fico mais... Vai. Ele me apoia, ele é o meu maior apoiador. Amo ele demais, ele é incrível. Foi ele que me incentivou mesmo a abrir a loja na época. Ele falou: cara, abre uma loja, me ajudou. Já foi comigo para São Paulo comprar roupa, ficava horas comigo lá no ateliê da mãe dele, que costura, né, minha sogra. Então, assim, ele me apoia demais, demais, demais. E isso conta muito, né? Hoje eu descobri que eu vou poder participar de um evento, né, que eu vou com a minha mentora, e aí confirmou lá a questão do ingresso. Eu já tinha falado com ele que eu não ia de manhã, e depois saiu que eu vou. Eu falei: amor, olha aqui. Ele: ai, que bom! Então, assim, ele me apoia demais, demais. Ele é precioso. Isso é prazeroso, né? Muito.
Porque é tão difícil também você encontrar alguém que te bota pra cima, né? Que te eleva. Porque isso também é uma coisa que tá faltando muito, assim. Nossa. O homem elevar a mulher mesmo também, né? Meu marido também, tipo assim, as minhas loucuras todas ele também apoia. Quer, então vamos. Quer fazer? Então faz. E se não der certo, a gente faz outra coisa, né? Então, assim, É isso. qualquer coisa que for, ele tá... E isso é uma coisa muito interessante que você tocou, né? Tanto que eu senti essa necessidade de ter uma parceria com uma psicóloga, porque a questão da imagem, ela não é só externa, ela é interna. Então, eu tenho uma certa limitação para cuidar com o cliente, porque eu não sou uma psicóloga, eu sou uma consultora de imagem. Então, tem coisas ali, às vezes eu recebo relatos de mulheres que eu falo assim, será que isso é algum trauma? Será que isso é um medo? Será que isso é só realmente como ela acha que as pessoas veem ela? Então chega num limite que eu não consigo ajudar. Eu preciso de uma psicóloga para tratar essa parte, para que ela consiga ser ela por completo. E essa questão das pessoas que estão ao nosso redor influencia muito. Sim. Né? A forma que você às vezes vai se relacionar, você nem é casada, né? Tá procurando um relacionamento. E aí a forma que você se veste, aonde você vai procurar esse relacionamento? Você quer um relacionamento sério e você tá indo ali no barzinho, na balada. Como é que você tá se vestindo? Com uma roupa toda colada, né? Curtérrima, com decote. Você vai chamar atenção pro seu corpo. E aí, o homem que você quer, que vai te valorizar, que vai cuidar de você, né? Que vai estar ali do seu lado um parceiro. Um homem mesmo de verdade, né? Que eu digo, com papel de homem, ele não vai ir procurar uma mulher dessa ali. Tô dizendo, pode acontecer. Pode. Falar, acontece, mas pode não acontecer. É o mas comum, não é o lugar né? certo, né? Você acaba chamando a atenção, ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai olhar é pro seu decote. Né? Então, isso tudo tá relacionado com a imagem. Mas você sabe também, assim, que às vezes a mulher acha que ela não é bonita, acha que ela, assim, não sabe se vestir, mas às vezes isso também é o marido, o namorado. Sim. Que tem muitos que proíbem de usar determinadas roupas. Aí, assim, você às vezes combina com uma roupa, tá bem com uma roupa, e a pessoa fala, não, mas essa não tá boa, às vezes só porque chamou atenção pra algum tipo de coisa. Nossa, isso é muito interessante. Uma vez, né, eu tava até vendendo roupa, e aí a pessoa amou a roupa. Ela falou assim, eu tenho que ver com o meu marido. Aí o marido falou assim, mas você não fica bem com essa cor. Ela não quis levar. Eu falei assim, gente, ela amou a roupa. Ela tava se sentindo linda. Só que o marido falou que ela não ficava bem com a roupa. Sabe por quê? A roupa tinha uma cor forte. Então, e ela só usa a cor neutra. Eu falei, a partir daí eu comecei a olhar com um olho meio estranho, assim, tipo, eu falei, porque muitos tem um traço de tem um traço de relacionamento tóxico. Porque tem muitos que não quer que a mulher sobressaia. Quer que, tipo assim, ele fique lá, acesão, e você fique ali apagadinha do lado dele. Exatamente. Pra quem você vai chamar a atenção? Pro outro olhar? Meu marido não. Eu falo, tá maravilhosa, tá linda. A roupa que eu coloco é a roupa que eu saio. E se eu sair mais ou menos, ele fica assim, você vai assim? Tá estranha. Deve estar acostumada, tipo assim, perequetando toda. Não, o meu já é o contrário, né? Porque se eu me emperequetar toda, ele já pergunta, opa, porque eu normalmente não fico toda emperequetada. Então, aí tem essa, tá linda, olha que, nossa, já tem um espanto. Eu já falo, olha, amor, de ver assim, você tá casado com uma consultora de imagem, eu não posso ir de qualquer jeito pro mercado, porque eu vou olhar assim, olha essa consultora de imagem aqui no mercado, olha no Instagram, não dá, tem que ter um mínimo. Vai no mercado, se arruma inteira, né? Não inteira, mas eu tento botar uma roupinha assim, um brinquinho, né, uma basezinha só, pelo menos pra não ficar assim, vamos no mercado. Vamos, gente, entendeu? Eu descobri que eu preciso urgente da Yarin, sério mesmo, porque olha só, eu falei isso no outro podcast. As pessoas falaram assim pra mim, Kelly, agora que você tá fazendo podcast, você não pode mais sair assim do jeito que você sai de qualquer jeito. Aí eu falo, as pessoas estão me conhecendo do jeito que eu sou. Porque é isso, menina, nem fazendo podcast eu não me arrumo quando eu vou pra rua. Eu boto o celular e tá lá na frente e vou embora. Porque bem ou mal quando você tá na rua, você às vezes conversa com um, conversa com outro e fala, eu trabalho com isso. Aí a pessoa já te olha assim, bem torto, né? Vai eu, numa loja de marca, fazer parceria. Se eu não for arrumada, a mulher da loja já me olha assim, não precisa não. Lógico que não, você é na minha marca? Não precisa não quero não. Agora, vou eu arrumada? Já é outra coisa. Assim, eu tenho a consciência de que a roupa, o arrumado, te valoriza, te diz quem você é. Eu tenho toda essa consciência, tá, gente? Eu só tenho preguiça. Preguiça de maquiar, Você imagina cuidar do tamanho desse cabelo, aí vai lá, cuida.
Gente, não Não, dá e tempo. às vezes é um mínimozinho. É. Vou falar pra vocês, às vezes a gente acha que tem que se arrumar muito. Mas quando você começa a ter as roupas certas, só O de você básico colocar, resolve. por exemplo, uma coisa que eu troquei muito no meu guarda-roupa. A calça jeans, o short jeans e a t-shirt. Se eu coloco um short jeans e uma blusinha regata ou um t-shirt, eu vou ter gastado o mesmo dinheiro e eu vou ter uma imagem completamente mais despojada. Aham. Se eu coloco um shortinho de alfaiataria, pode ser com a mesma t-shirtzinha lisa, sem estampa, eu vou ter outra imagem. E eu vou ter o mesmo trabalho, eu vou ter gastado o mesmo dinheiro, só que eu vou estar mais arrumada. Mas você sabe que eu gosto de roupa de alfaiataria e eu não tenho nenhuma. É E mesmo? eu gosto, assim, não é que eu não gosto, não. Mas eu acho também, assim, que é muito o ambiente que você frequenta. Porque, assim, os lugares que eu acabo indo, acho que eu tenho um short de alfaiataria, agora que eu lembrei, acho que eu tenho um short. Mas os lugares que eu acabo indo, acaba não pedindo muito. Vamos fazer uma consultoria ao vivo. Quais são os lugares que você costuma ir? Que eu vou trabalhar Aonde? Que tipo de trabalho? administrativo. Ok. Mas o quê? Vamos. Churrasco de amigo. Eu já falei, eu quase não saio mais. Olha, Eu fico mais em casa. se você vai no churrasco, Ah. você pode até ir num sítio. Você consegue botar um shortinho de Então, alfaiataria. eu acho que um short eu tenho. Um shortinho de alfaiataria. Aham. Você pode colocar uma blusinha. Ó, essa blusa aqui, gente, essa blusa aqui também, olha aqui, ela estica. Mas eu tô com uma calça de alfaiataria. Se eu colocar um shortinho de alfaiataria, agora se eu botar um short jeans, já muda um pouco, Já mudou o estilo. entendeu? Já muda aqui e fica mais elegante. Eu adoro calça jeans. Calça jeans, por exemplo, hoje eu uso calça reta. Mas raramente, mas é mais meu estilo, né? Raramente eu uso uma calça skinny, assim. Eu até tenho duas, mas raramente. Não, Porque mas a calça skinny, o que acontece? Não é que você não pode usar, você pode usar. Só que dependendo do que você vai colocar em cima, ela vai ficar muito despojada, muito comum. Igual a todo mundo. Mas eu também acho que só Não tenho uma traz calça muita skinny. elegância, entendeu? Eu gosto de calça de boca larga. Eu gosto de é calça bonito. largona. Uma wide leg, né? Eu gosto de calças assim. Eu tenho, acho que só uma. Até uma que eu tenho amarela, todo mundo gosta. Amarela. Isso, mas aí, às vezes, é só uma questão de experimentar, de ousar, de fazer uma troca. Porque a gente fica acostumado, todo mundo, calça jeans e t-shirt. Calça jeans e t-shirt, todo mundo. Então, se você às vezes troca por uma calça, né, um pouco diferente, um tecido diferente, você vai mudar completamente o seu visual, você vai dar um up nele. Então, tipo, A minha roupa aqui é uma calça e uma blusinha. Simples, mas você fica arrumadinho, Tá vendo, gente? Eu vou ter aula e quando a gente tiver aula eu vou filmar. Gente, vocês viram que eu já contratei ela, né? Assim, aí dela falar que não. É o carimbou já aqui, ó. Vamos lá, a gente tá no finalzinho, vou fazer um bate e volta rapidinho, tá? Um presente inesquecível. Foi o meu computador quando eu tinha 14, 15 anos, que eu mencionei antes, né? Nossa, gente, que presente maravilhoso, porque eu lembro que foi esse início de tecnologia, a gente adolescente, aquela coisa, né? O MSN, aí a gente achava aquele troço ligado naquela caixa de som. A gente tava lá do outro lado da casa, o negócio apitava, a gente vinha correndo. Então, acho que foi o melhor presente, assim, que eu ganhei, que eu me lembro, assim. E o segundo presente foi meu marido, que Deus me deu. Graças a Deus, ó. Uma viagem dos sonhos. No segundo, não, né? O segundo que eu digo, não no segundo lugar, não, tá? Sim, os dois presentes que veio depois, inesquecíveis. Né? Uma viagem dos sonhos. Eu não tenho um lugar que eu vá dizer que eu quero ir nesse lugar. Eu tenho vários lugares que eu tenho vontade de ir. Eu tenho vontade de visitar a Europa inteira, visitar vários lugares dos Estados Unidos, Austrália, Maldivas. Então, eu tenho vários. Eu quero ter a oportunidade de conhecer muitos lugares. Eu também. Uma mulher que te inspira. Então, hoje uma mulher que me inspira muito é a minha mentora, né, essa parte de posicionamento mesmo, que é a Maia. E na parte evangélica, uma cantora que eu gosto muito, que é a Gabriela Rocha, que eu amo cantar as músicas dela, inclusive. Acho que ela tem uma forma, assim, de se apresentar que eu gosto muito. Eu conheço ela, assim, de ouvir, né? Uma roupa que te representa. Alfaiataria. Uma frase que define seu momento atual. Acredito que a frase que vai definir meu momento atual é estou no processo. Estou no processo. Que, assim, eu estou em muitos processos para a construção de muitas coisas grandes que virão. Então, e agora você deixa uma mensagem
para as suas seguidoras, para as pessoas que estão acompanhando a gente, de uma palavra de impacto, de encorajamento, do seu trabalho, o que elas podem esperar, se elas quiserem. Tá, uma frase, né, que eu gostaria de deixar. Não, pode dar uma assim, tá? Não precisa ser necessariamente uma frase. Como a gente conversou aqui, nós mulheres somos fortes, somos esforçadas, poxa vida, a gente vê mulher tendo filho, parindo, né, algo tão extraordinário, e a gente às vezes passa por uma situação difícil e a gente perde o gosto de se cuidar, de se amar. Muitas mães, né, às vezes param de se cuidar depois da amamentação e não conseguem voltar. Então eu quero dizer pra você que você tem valor, que você é preciosa, que você é maravilhosa, que você é linda independente do tipo de corpo que você tem, cabelo que você tem, formato de rosto, e que é possível trazer de volta, despertar essa mulher que está aí apagada, né? E para você que é empreendedora, que deseja ter uma imagem bem posicionada, que deseja ter um alcance maior, trabalhar a sua audiência, ter uma comunicação assertiva, é possível a gente trabalhar e conseguir ter essa comunicação que vai com certeza gerar muito resultado no seu trabalho e nas pessoas que estão ao seu redor também. E eu sou Yarin, consultora de imagem e estilo e posicionamento, e se você precisar, é só entrar em contato com @Yarin Consultoria. Isso aí, eu ia falar agora, deixa suas redes sociais, mas ela já foi completíssima, vocês viram, né? Antes de encerrar, a gente sempre tem um presentinho para as nossas convidadas, e nesse episódio também a gente tem a parceria da Isis Maquiagem. Olha essa make, gente, olha, maravilhosa. Essa obrigada. Make... Vamos e, ver. ó, NS Produtos Artesanais, é um presentinho para Yarin. Vocês comprem, meninas, o cheiro é maravilhoso, a textura é maravilhosa. É divino o produto dela. Hoje eu fiquei sabendo que o de argila é ótimo para espinha. Olha, esse é de aveia e esse é sabonete de dolomita. Esse dolomita tem alguma coisa que depois eu vou pesquisar. Gente, que cheiroso! É clareadora. Propriedade clareadora. Vamos fazer aqui um marketing pro Reels. Maravilhosa. Então vocês vão na rede dela que vai estar aí para vocês. Comprem. Ela é de São Gonçalo, mas ela entrega em tem até um desenho. A palavra travou, gente. E o produto dela é bom demais. Amei. Vocês não Depois a gente faz um vídeo, né? Vamos mostrando fazer, aí pra vocês. E Yarin, ó, quando for usar, faz lá. Vou marcar. Faz lá. Muito obrigada. Ficou a textura da pele. Eu amei o presente, viu? Aqui, ó, tem o @dela. Vou botar pra vocês depois. Ela é toda carinhosa, é uma fofa. Amei, amei. E, voltando pra terminar, a Isis Maquiagem, gente. Essa é como o Yarin falou que ela ficou o que hoje, Yarin? A maquiagem é o quê? Aquela, divina não, eu fiquei com a cara da herdeira. A cara de herdeira. E eu linda, né? Ó, essa maquiagem da Isis, que fica até, sei lá que horas, que dá até pra eu dormir e amanhã você continuar linda assim, que é a minha vontade, tá, gente? A @ dela vai ficar aí. Ela é maravilhosa, eu não canso de falar, ela é meu amor. Ó, Isis, ó, cadê ela? Sumiu. Ó, coração pra ela. Beijo, compartilha, curta as nossas páginas, indiquem para as amigas. Se tiver algumas amigas que queiram e precisam ouvir essas histórias de consultoria de imagem, chama elas, compartilha para ela e a gente espera no próximo episódio. Tchau. Beijinho!